Graça e paz, amados. Voltando aqui, nós vamos agora falar sobre a teofania de Paulo. A teofania de Paulo, parte 1. Nós vamos falar sobre teofania. O que é teofania, abençoados e abençoadas em Cristo? O que é teofania? O que significa dizer teofania? Teofania é a aparição ou a revelação da divindade de Deus. E teo significa Deus. Como você sabe, teologia significa estudo sobre Deus. Teofania, teofania. Teo significa Deus, fania, manifestação ou revelação. Fania, manifestação ou revelação. Fania é se revelar, se manifestar. Então é a manifestação de Deus. Então teofania, manifestação de Deus. Este é o tema. Por que o irmão Paulo vem trazer esse assunto sobre teofania? Nós já falamos sobre os anjos, que o ministério dos anjos já não existe mais, né? Quando nos nossos vídeos, né, nossos vídeos aqui no canal Luz da Graça, nós falamos sobre o assunto cadê os anjos? Você pode ver mais abaixo nos nossos vídeos, tá? Sobre o assunto dos anjos. Se você quiser aprender acerca da existência dos anjos, tanto os anjos em Deus, como os anjos que foram maus, que deixaram a sua habitação. Nós falamos sobre esse assunto nos vídeos sobre o tema cadê os anjos? E agora vamos falar um pouco mais acerca da manifestação de anjos. O tema é teofania, que é a manifestação de Deus. Mas por quê? Porque na manifestação de Deus nós vamos ter que falar sobre os anjos também. E Paulo, o tema é a teofania de Paulo, porque Paulo foi o que puxou este assunto. Para nós que estamos em graças, os ensinadores em graça, que falam que tem que desprezar os escritos antigos, então vamos lá, eu estou sempre provando aqui para esses ensinadores em graça, para não desprezar a palavra das escrituras. Não se apegar somente nos escritos de Paulo. Paulo não ensinou isso. Alguns têm feito interpretação literal, tomando apenas os ensinos de Paulo. Mas quando, na verdade, Paulo nunca ensinou para desprezar os escritos antigos. E vamos ver o próprio Paulo falando dos acontecimentos antigos. Vamos ver Paulo falando sobre a teofania, tá? Vamos lá no livro de Atos, capítulo 7, sobre este livro nós vamos começar o assunto. Atos 7, 35 ao 38. Diz assim. Atos 7, 35 ao 38. Diz assim: a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Vamos fazer uma pausa aqui, presta atenção. Aqui o apóstolo Paulo está testemunhando acerca de quem? Do escrito antigo, de Moisés. Paulo está olhando lá na lei, lá no período da lei. Olha só, Paulo ensinando. Ele nunca ensinou para desprezar os escritos antigos, acontecimento antigo. Eu estou aqui sempre provando para você. Se alguém ensina para você que você tem que desprezar o restante das escrituras e absorver somente as cartas paulinas, está totalmente equivocado. Paulo aqui está mandando eles olhar lá para a época de Moisés, buscando referencial o acontecimento com Moisés. Ele diz assim, ó: a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo, o povo negou dizendo, na época de Moisés: quem te constituiu príncipe e juiz? A este, Paulo testemunha, a este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do
anjo que lhe aparecera na sarça. Vamos lá agora, amados, no livro de Êxodo. Vamos lá no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo capítulo 3, verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Quem é que esse anjo, amados e amadas, abençoados e abençoadas em Deus? Quem é que esse anjo disse que era? Vamos ver aqui. Verso 3. E Moisés disse: agora virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus, marca aí, Senhor e Deus, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, observa aí comigo, abençoados, presta atenção. Observa agora, presta atenção, verso 6. Disse mais, Deus continua falando: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Presta atenção, vamos subir aqui no verso 2. Êxodo 3:2. Agora vamos subir de novo para o verso 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. Quem é que estava se manifestando ali? Era Deus ou era um anjo? Está bem claro aqui. Era um anjo na autoridade de Deus. Então ele falou como se fosse o próprio Deus. E ele disse para Moisés: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O anjo falou na autoridade de Deus. Ele se manifestou em meio como forma de sarça ardente. Isso é teofania, que Paulo está descrevendo, que houve uma teofania, uma manifestação de Deus. E as manifestações de Deus sempre foram por meio de anjos. Até porque o ministério inicial na criação, até o juízo, foi ministério dos anjos, aonde os anjos, os mensageiros, se manifestavam como o próprio Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Vamos lá voltar aqui. Atos 7:35. A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Então não foi Deus na forma literal. Você está entendendo, amados? Deus nunca foi visto por ninguém. Ele nunca se manifestou diretamente, mas a sua manifestação era, como foi falado anteriormente no vídeo, em que o título é Quero Ver Tua Face, Deus. Ele se manifestava por meio de Cristo, e Cristo refletia essa autoridade sobre os anjos. Deus refletia em Cristo e Cristo sobre os anjos.
Presta atenção. Você lembra do sol? Temos o sol, temos a lua e as estrelas. Eu pergunto a você, amados e abençoados em Deus, as estrelas têm luz própria? Não. A lua tem luz própria? Não. Quem é que tem luz própria? Somente o sol. O sol. O sol é o astro-rei. Ele representa Deus, que ilumina a lua, que representa Cristo, ou a igreja de Cristo, né, que é comparada à igreja de Cristo. Então, a lua que representa Cristo, o unigênito, o Filho, e as estrelas, que são os anjos, os mensageiros de Deus, são tudo iluminados pela a lua, são refletidos sobre a lua. Então, o sol, uma vez refletindo sobre a lua diretamente, a lua reflete sobre as estrelas, aonde faz as estrelas brilharem à noite. A lua é como um espelho, ela é o espelho para fazer brilhar as estrelas. Você está entendendo esse mistério, amado? Então Deus nunca se mostrou diretamente literal, sempre foi por meio do Filho, da lua, que refletia sobre as estrelas, os anjos que falavam na autoridade de Deus. E é isto que o apóstolo Paulo está falando aqui. E no verso 36, vamos lá, Atos 7:36 agora. E este foi que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos, testemunhando de Moisés, tá? 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel. Moisés falava aos filhos de Israel, disse: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e a ele ouvireis. Esse Moisés está falando de quem? Quem é esse profeta? Como ele. Moisés, ele tem a retratação de quem? De Cristo. Moisés aqui já está profetizando sobre esse profeta que viria futuramente, Jesus, o Filho de Deus. E diz aqui, este é o que, verso 38, este é o que esteve entre a congregação no deserto. O tempo todo, quem é que esteve entre a congregação no deserto? Quem é que Deus iria enviar o profeta? Quem é esse profeta? Cristo. E quem é que esteve na congregação no deserto com o anjo que falava no monte Sinai? Então, quem é que esteve o tempo todo no meio da congregação? Era Cristo. Cristo era a pedra, Cristo era a coluna de água, Cristo era a coluna de fogo. Cristo sempre esteve no meio do povo. Ele foi o maná do deserto. Por isso que ele representa o pão como o corpo dele na ceia, representando o maná. Na Páscoa, eles comiam o pão asmo, que representava Cristo, a presença de Cristo, a manifestação de Cristo, de forma simbólica, material, para eles terem lembrança. Então, ele é que é o anjo, por meio dele é que o anjo se manifestou no Sinai. Você vê que na manifestação no Sinai, quando Moisés vai receber os 10 mandamentos, que manda Arão e Josué ficar mais embaixo, bem mais embaixo, e o povo ficar lá embaixo mesmo, né? O povo, porque ele foi subir o Sinai, então Arão e Josué ficaram no pé do monte, porque não podiam subir, não estavam preparados. Então, Moisés lá ouviu sonido de trombeta, né? Sonido de trombeta, trovões. Isso tudo era a manifestação de
Deus, por meio de Cristo, na autoridade que impôs a autoridade aos anjos para falar em nome dele. Quem manifestou ali o tempo todo? Foi os anjos. No Sinai também. Aqueles trovões, relâmpagos, isso tudo foi autoridade concedida. O que é uma autoridade concedida, irmão Paulo? Explica melhor. Preste atenção. Vamos lá em vamos lá em Marcos, capítulo 16. Vamos agora entender. Marcos 16. Diz assim, 16, 15. Vamos ler aqui. Olha só a autoridade que Jesus concedeu aos discípulos. 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus concedendo autoridade. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, para aquele povo antigo, ele determinou esse sistema de salvação. E ele concedeu o poder aos discípulos, dizendo: esses sinais, olha, eu concedo a autoridade de vocês, esses sinais seguirão aos que creem no meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão, ou serão curados. Isso aconteceu? Aconteceu. Os discípulos expulsaram demônios em nome de Jesus, curaram as pessoas em nome de Jesus, como o próprio apóstolo Paulo curou vários enfermos em nome de Jesus. Então, você vê que a autoridade também imposta, a autoridade suprema de Deus, quando se manifestava aos homens, por meio dos anjos, ele falava como o próprio Deus, os anjos. Isto é a teofania, a manifestação de Deus, aonde Deus não está presente no sentido literal. Vamos ver aqui. Vamos agora. Nós vimos então, amados irmãos, que o próprio apóstolo Paulo reconheceu que quem se manifestava como Deus eram os anjos por meio de Cristo. Você vê aqui, Atos 7, do 35 ao 38. E diz aqui, no verso 38, este é que esteve entre a congregação no deserto, quem? Cristo, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Então, você vê, era Deus se manifestando por meio dos anjos. Deus se manifestou por meio dos anjos, nós vamos ver mais a seguir, através de manifestações como trovões, como raios, relâmpagos, sonido, né? Sonido forte, estrondoso. Deus se manifestou pela sarça ardente, pelo fogo, pela água, pelo vento. Então, foram manifestações físicas de Deus. Mas Deus também se manifestou diretamente por meio de anjos encarnados na natureza humana, aonde o próprio Deus toma por meio dos anjos a natureza humana. Nós temos um exemplo do sacerdote Melquisedeque. Você vê que ele não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe, ninguém sabia nada sobre ele. Por quê? Porque era a própria divindade, né, de um anjo, né, na pessoa de Jesus, na autoridade de Deus, e que se manifestou aonde Abraão deu o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, que viveu entre os homens. Então, vemos o anjos de Deus encarnado, a natureza de Deus é encarnada por meio dos anjos. Nós vamos ver aqui, agora em Gênesis capítulo 15, aonde Deus se manifesta a Abraão. Vamos lá. Gênesis 15,
no verso 17. Gênesis 15, no verso 17, para nós passarmos para o próximo vídeo. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Então, você vê, e naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão. Então aqui Deus se manifestou em meio a uma tocha de fogo e uma fumaça. Você vê que quando houve escuridão, eis um forno e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Então aqui é a manifestação de Deus a Abraão em meio à tocha de fogo. Vamos ver agora para o povo de Israel. Diz assim, Êxodo capítulo 13, no verso 21 e 22, diz assim, Êxodo 13, 21 e 22, diz assim, e o Senhor ia diante deles quem? O povo de Israel, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então você vê, Deus, por meio da manifestação dos anjos, ele se manifestava por meio dos anjos, então ele se manifestou esse poder. Agora aqui vemos Deus se manifestando de dia, em uma coluna de nuvem, que era para guiar o povo e fazer sombra para o povo em meio ao deserto. O povo se projetava debaixo da nuvem, que fazia sombra sobre o sol quente, e o povo então caminhava mais refrescado, mais descansado. E de dia era sobre, e de noite era sobre uma coluna de fogo, que era para que o povo caminhasse seguro, iluminados, enxergando o caminho por onde havia de caminhar. Então, a chama de fogo, a coluna de chama de fogo, ela iluminava a noite para o povo, trazendo segurança, né, para não ser pego pelos seus inimigos de surpresa. Então, a coluna, ela iluminava de noite, e de dia a coluna de nuvem para fazer sombra para o povo. Você está entendendo, amados? Isso é a manifestação de Deus. Mas Deus mesmo, como João disse, a ninguém nunca viu a Deus. Deus nunca foi visto por alguém. Vamos ver aqui, Deus no Sinai, Êxodo, no capítulo 20, Êxodo capítulo 20, vamos ver aqui, no verso 18, Êxodo 20, no verso 18, diz assim, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido de trombeta, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, se retirou-se e pôs de longe. Olha só, a manifestação era tão tremenda que o povo se apavorou, tiveram medo e se apartou de perto do monte. No monte Sinai. E diz aqui, e disse mais, disseram a Moisés, verso 19, fala tu conosco. Olha, fala tu conosco. Quando Deus começou a falar por meio de trovões, sonido, ele falou então ao povo. Deus estava falando para o povo. E o povo disse, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Você está entendendo, amado? O povo temeu e não queria mais ouvir a voz de Deus, porque eles temeram, era tremenda. Então eles falaram, Moisés, fala tu conosco, porque a voz é tremenda.
nós estamos com medo de morrer só de ouvir essa voz. E era Deus na manifestação por meio dos anjos. Você está entendendo, amados? Dá um glória a Deus aí. Vamos ler, vamos agora ver a nuvem no tabernáculo. Êxodo 40. Êxodo 40. Êxodo capítulo 40, no verso 34. Diz assim: e então a nuvem cobriu a tenda da congregação. Aqui Deus está se manifestando por meio de nuvem. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantara de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminharam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantara, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel e em todas as suas jornadas. Você está vendo, amado? A nuvem de Deus vinha sobre aquele povo, que o povo não enxergava nada, nem o próprio Moisés. Nem o sacerdote podia se aproximar mais do tabernáculo, porque a nuvem cobria, era a manifestação de Deus. E à noite era o fogo, a chama de fogo. Vamos ver aqui, houve teofanias de forma humana. Vamos ver agora as teofanias de forma humana. Gênesis. Vamos passar para o próximo vídeo? Vamos falar agora sobre a teofania manifesta na forma humana. Vamos passar para o próximo vídeo. Fique na paz. Um pouco aqui, um pouco ali. Paz.